Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo à primeira aula do evento Meu Carro Ideal. Qual a ideia desse evento, como eu comentei com vocês, é ensinar vocês, dar dicas bem interessantes de como você conseguir comprar o seu carro de uma forma que ele não dê problema, você comprar um carro realmente em boas condições, não ser enganado nessa compra. E também conseguir até te ajudar a escolher qual carro ideal para as suas necessidades, qual modelo que vai te agradar mais. Bom, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui, bem-vindos a essa aula, espero que ela ajude bastante. Vale lembrar que são 3 aulas, essa primeira aqui daria um panorama geral, onde você comprar o carro, quais são os principais golpes que o pessoal aplica, quais as principais camuflagens que tem no carro, alguns detalhes que você tem que se atentar à documentação, enfim, dá um panorama geral para dar uma ajuda interessante para você. Segunda aula, que vai ser no dia 16, vamos comentar sobre a documentação. Explicar o que você tem que avaliar na documentação, o que você realmente precisa se atentar para você não cair nos golpes. Terceira aula, que seria no dia 18, eu vou mostrar para vocês como você vai conseguir analisar o carro aí de uma forma realmente na prática, mostrar a parte de pintura, parte de estrutura, interno, alguns detalhes do motor, ou seja, te dar dicas para que realmente na prática você pegue um carro como esse daqui e consiga ver se o carro foi batido, se o carro teve algum problema crônico, se ele teve a manutenção feita em dia ou não. Tá bom, pessoal? Então vamos começar a primeira aula. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Muito obrigado por terem aceito o convite e por participar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Primeiramente, onde que é o melhor lugar para eu comprar um carro? Devo comprar na concessionária? Devo comprar ele em lojas independentes? Devo comprar em locadora? Primeiramente, comentando da questão de locadoras. Bom, as locadoras vendem carros que, no geral, eles são carros que eles estão em boas condições, porque eles costumam fazer revisão nos carros. E é interessante, as lojas das próprias locadoras costumam ser lojas que têm os melhores carros. Aqueles que foram mais judiados nas locações, enfim, eles acabam indo para lojas independentes de terceiros. Então tem grandes chances de você comprar em lojas menores e você sim acabar comprando um carro de locadora. É algo que você tem que se atentar. A vantagem de você comprar um carro de locadora é qual que é? Normalmente esse carro é revisado e ele tem garantia. Qual a desvantagem? Normalmente são carros que as pessoas não tomam cuidado, então você vai ter muito problema, possivelmente de suspensão, porque as pessoas passam em buraco e não estão nem aí. Questões de combustível, porque as pessoas põem combustíveis normalmente ruins. Enfim, foi um carro que foi utilizado não com muitas condições, um carro que foi utilizado não com muitos cuidados, na verdade. E muitas vezes esses carros também foram muito utilizados na terra. Fui ver um carro lá de locadora e realmente você percebe que tem muitos deles e tem muitas marcas de terra, principalmente a parte de baixo, mostrando sim, e não estou falando de carros 4x4, tá? Estou falando de até hatches como esse daqui. Então é importante você se atentar a isso. No geral, parte positiva você comprará que você tem uma garantia de uma empresa grande por trás. Ponto negativo é que realmente são carros que, no geral, não foram bem utilizados, não foram utilizados como se tivesse um único dono, com cautela e tal. Lojas independentes. O que você tem que tomar cuidado quando você vai comprar? Sempre fazer uma análise bem aprofundada, ver se essa empresa ela é séria e quanto tempo ela está no mercado. Sim, temos lojas independentes boas, que realmente são muitos anos no mercado. Entre em sites como Reclame Aqui e veja se a loja que você está comprando tem muitas reclamações, se faz muitos anos que ele está no mesmo endereço. Se tiver, ok, é uma ótima dica e uma boa oportunidade para você comprar. Mesmo assim, nunca confie cegamente. Sempre vai dar uma olhada no carro, ver se ele está realmente em boas condições, dar uma analisada na parte estrutural, enfim. Porque a gente sabe, tem muitos carros que acabam sendo vendidos, que passaram por enchentes, que foram batidos. Não tem jeito, esses carros acabam precisando ser vendidos para alguém, em algum lugar eles estarão à venda, não tem como. As concessionárias, a mesma coisa que eu comentei para vocês em relação às locadoras. Os melhores carros que são dados como entrada, eles permanecem na concessionária, que normalmente são carros que já tá uma quilometragem também não tão alta, enfim, tá num padrão que as concessionárias acham interessante. Os piores, os mais rodados ou os que têm mais manutenção para serem feitas, eles acabam passando diretamente para revendedores. E aqui é algo interessante. Muita gente comenta, poxa, carro de repasse, Gabriel, como funciona essa questão de repasse? Carro de repasse é algo interessante, mas não necessariamente, melhor dizendo, é um carro ruim. Carro de repasse, por exemplo, eu sou uma montadora, eu sou a Toyota, eu comprei esse Etios aqui na minha concessionária como carro de entrada que meu cliente acabou levando outro modelo. Porém, eu já estou com muito Etios para vender, então eu simplesmente repasso esse carro e aí aquele cliente final, aquele lojista, ele simplesmente revende. É um carro de repasse, ou seja, um carro que não tem garantia. Muitas vezes é um carro de repasse porque o carro está muito ruim, simplesmente eles só querem passar para frente, mas em muitos casos é porque realmente o carro, aquela loja está com muito daquele modelo, para ela não é interessante, mas ela não quer perder a venda daquele carro que ela está fazendo do zero, então ela acaba aceitando o usado. Sempre tem que analisar caso a caso. Carros de leilão são uma boa escolha?
na verdade você tem que se atentar, porque no geral o carro de leilão acaba caindo o valor. O leilão pode ser porque o carro acabou acontecendo, por exemplo, uma batida, muitas vezes é uma batida que não foi tão séria assim, e aí o carro pode sim ser recuperado sem grandes problemas, mas muitos casos também pode ser de financeira. Financeira você tem que tomar um pouco cuidado, porque normalmente quem vai perder o carro já não costuma fazer suas manutenções em dia, então não pode ser uma boa. Muita gente tem preconceito com carro de leilão, porém, se bem negociado, em alguns casos sim pode ser uma boa escolha. Muita gente até acaba comprando e revendendo muito carro de leilão, fazendo isso como um próprio negócio. Terceira forma de você comprar um carro, pela internet. Pô, Gabriel, qual lugar você me indica para comprar um carro pela internet? Basicamente, nós temos 3 opções aí grandes, vamos dizer 4, né? Nós temos o Web Motors, que quem está por trás é o Grupo Santander, o Banco Santander. Temos o iCarros, ou iCarros, quem está por trás é o Banco Itaú. E nós temos também muito utilizado o OLX, e também o pessoal tem o Facebook Marketplace, também a gente encontra em outros como, por exemplo, o Mercado Livre, enfim. O mais indicado seriam tanto o Web Motors quanto o iCarros. Por quê? Essas lojas, nesses sites, você precisa pagar para anunciar. Normalmente, quem tem um carro bom, ele aceita, sim, vender o carro, pagar para que seja anunciado, porque ele sabe que o carro dele é bom. Então, ele não quer vender por um preço muito baixo. E aí você consegue encontrar os melhores carros. Sites que são pagos, por exemplo, como o LX, muitas vezes a pessoa ela sabe que não vai pegar um bom valor e ela não está disposta a pagar para anunciar o carro. Então, ela coloca lá e também o LX. Infelizmente, tem muitos golpes. Algo que você precisa realmente se atentar, porque não é raro você ver questões, comentários de golpes que as pessoas caíram lá. Então, qual ficaria em primeiro lugar? Eu escolheria o Web Motors. Por quê? iCarros é ruim? Não, só que o Web Motors ele é mais antigo, ele é um site maior. Ele é uma plataforma maior, então você tem mais opções de carro. Primeiramente, eu olharia lá no Web Motors, analisaria os carros que tem. Realmente, se é um carro que eu consigo encontrar lá, procuraria, faria a busca por lá. Tiraria minhas dúvidas, primeiramente, com o vendedor. Depois, sim, tudo negociado, tudo acordado, tirado minhas dúvidas, aí viria o carro, marcaria um horário para ver o carro. Segundo lugar, iCarros, é um lugar bom também para você anunciar, né? Na verdade, para você comprar, porque você tem uma central por trás. O LX seria a minha terceira opção. Aí colocar o LX junto com o Facebook Marketplace, junto com o Mercado Livre, enfim, todos os outros vendedores de carro colocaria como uma terceira opção, onde você tem que tomar cuidado. Afinal, nesses lugares também, às vezes é uma oportunidade de você comprar um carro barato. Eu mesmo comprei um Corolla Wagon 94, que o carro estava em boas condições mecânicas, porém a lataria estava ruim, a aparência, a pintura, por isso o valor também acabou sendo até mais baixo. Mas no meu caso acabou sendo uma boa oportunidade e esse tipo de carro você vai encontrar mais, por exemplo, no OLX, não tanto Web Motors ou no iCarros. Agora eu vou comentar, dar umas dicas bem interessantes para como você saber se o carro foi camuflado ou não. Vou contar um caso que inclusive aconteceu com a minha família. Meu irmão foi comprar um carro, isso já faz alguns anos, na época eu não trabalhava com carros ainda, e a gente viu que tinha um detalhe bem curioso. O farol do carro na parte de baixo estava um pouco quebrado, mas o resto estava inteiro. Pensa, poxa, às vezes é uma pedrinha e tal. Mas não, levando no mecânico, no cara que realmente conhece, mostrou. Provavelmente a frente do carro foi batida assim, porque a pintura do capô, a parte do para-choque já não era original. E aquele quebradinho já dava uma dica, olha, como é que tá tudo inteiro e só o farol na parte de baixo que está quebrado. Então muitas vezes a gente tem que se atentar a isso. Parte ser pintada, às vezes o carro passou por alguma colisão e a pessoa não quer deixar alguma pista, uma coisa assim, ela acaba repintando uma parte considerável do carro. Fique atento à repintura, principalmente de partes assim que você vê que apenas uma peça ali tá nova e o restante aparenta estar mais antigo. Às vezes acontece uma colisão, por exemplo, na frente e a pessoa troca apenas um farol. E um dos faróis está realmente bem claro e o outro está meio amarelado. Pô, mas por que isso acontece? O carro ele ficou muito tempo pegando sombra só de um lado? É algo estranho. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é a questão quando o carro passa por enchente. Pois é, a gente sabe que ninguém quer passar por isso, mas infelizmente somente em grandes capitais você corre o risco sim de você estar em algum lugar, pega trânsito, chove e a água acaba subindo aí no seu carro. Mas Gabriel, mas carro de enchente é tão ruim assim? Sim. Por quê? Tem umas partes do motor, principalmente a parte eletrônica, muitas vezes acaba sendo afetada. Parte de módulos, parte de cabeamento, mas principalmente os módulos. De uma vez que eles estão em mau contato, para você realmente resolver é um problema sério. E outra coisa, módulos, ABS, airbag, ECU, que é a central de injeção eletrônica, são módulos extremamente caros. Principalmente se você comentar de carros importados, principalmente carros alemães, o custo é altíssimo. Então sim, vale a pena você tomar muito cuidado e se atentar a isso. E muitas vezes o que acontece? Passou um carro pela enchente, legal. O que a pessoa faz? Ela dá uma limpada geral no carro, faz aquela
higienização interna e aí ela consegue dar uma boa camuflada. Quem não conhece o carro, quem não consegue detectar por alguns detalhes que o carro demonstra que ele passou por enchente, a pessoa acaba comprando e sim, ela pode ter sérios problemas com o carro, por exemplo, partes de corrosão mesmo. Muitas vezes se ficou água em algumas partes escondidas, sim, acaba acelerando o processo de corrosão aí da parte estrutural do carro. Então é algo também que você tem que se atentar bastante. Ou seja, a nossa ideia é ensinar você como você não cair nesses golpes, como você conseguir fugir e realmente comprar um carro realmente que vai te atender bastante. Questões de documentação, tem muitas dicas interessantes aí, mas acho que para essa aula também não ficar muito comprida e também não ficar muito cansativa, eu vou falar na próxima aula, que vai ser agora no dia 16. Eu vou te mostrar então, dar algumas dicas bem interessantes para você conseguir ver a parte de documentação, não cair em alguns golpes, que é muito comum. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado por ter ficado a gente até o final e se preparem para o dia 16, vai ser um dia bem interessante. Chamem mais pessoas também, compartilhem aqui esse link com as pessoas que vocês conhecem, com amigos, que essa vai ficar gravada por pouco tempo. Aproveite esse conhecimento, passe para quem realmente gosta, que sempre conhecimento é muito bem-vindo. Então, pessoal, brigadão, hein? Até mais!